André Cobori foi com o Coronel Farinazzo. Não gosto muito do Coronel Farinazzo, né? Mas eles fizeram uma boa participação lá no Inteligência Limitada, falando de geopolítica. Vamos ouvir juntos aqui para a gente poder entender. Vamos. Agora vamos falar do Estreito de Hormuz aqui, né? Que agora o Trump está pedindo ajuda da Europa. E os caras estão falando o quê? Vamos primeiro entender qual a importância disso economicamente, Cobori. Por que essa área aqui é tão importante? A verdade, 20% do petróleo do mundo passa por aí, né? 20% da produção do petróleo. Só que existe uma... Não, Farinazzo era, eu acho que ele era, tá? Da Nova Resistência, que é um grupo fascista que estava infiltrado no PDT. Tem matéria no UOL e no DCM sobre isso, tá? Um desequilíbrio aqui de quem depende dele. Quem mais depende do Estreito de Hormuz é a Índia. 90% do petróleo que vai para a Índia passa por aqui, porque a Índia está logo aqui, né? Você desceu aqui, contornou ali, está lá perto do Sri Lanka, no Estreito de Malacca ali, que é outro ponto de gargalo, que a China, que é estratégico também, que um dia, se o mundo continuar em guerra, você vai ouvir falar muito do Estreito de Malacca, que é mais ou menos uma coisa parecida com o Estreito de Hormuz, por onde passa o petróleo que vai para o Sudeste Asiático, o Leste Asiático. Então, quem mais depende do petróleo é a Índia, com 90%. Né? Depois, se não me engano, é o Japão 65%, a China 40%. Então a China, dessas três potências, é a que menos depende. Só que a China já fez uma reserva para 200 dias, o Japão já tinha feito uma reserva para 250, e quem está em sérios problemas é a Índia. Tanto que mesmo depois dessa traição com o Irã, o próprio Irã, acho que foi ontem que falou, né? Falou, não, o petróleo que vai para a Índia eu vou deixar passar. E o gás natural? Podia ter o gás natural é do Catar, né? 90% do... Quem vai se dar mal também é a Europa, né? Por que ele é tão problemático? Pesquisa sobre a Nova Resistência. Você não acha a Nova Resistência problemática? O Farinazzo é um cara que sabe bastante de geopolítica. Ele é militar da reserva. Mas você não acha problemático um grupo como a Nova Resistência? É um grupo fascista, gente. Um grupo que tem como ideário o Alexander Dugin. Tá? Que é um supremacista na Rússia. Vai se dar mal para a Europa por quê? Lá, antes da guerra da Ucrânia, o que os Estados Unidos fez? Sabotou o Nord Stream 2, que era todo o gás que ia para a Alemanha. Então, o gás que sai do Catar estava abastecendo a Europa. E agora, na realidade, eles não destruíram nada. O Catar que fechou a torneira, né? Vamos pingar, gente. Faltam 3 membros ainda, turma. Fechou. Então, a Europa está em sérios problemas, né? Com o fornecimento de energia. Não só de petróleo, como de gás, né? Então, qual que é o grande problema do petróleo não passar por aí? Porque 20% é um quinto. Se tirar um quinto da produção, é um choque do petróleo, como foi em 73. Exatamente. Né? A demanda continua a mesma, né? Você tem menos oferta. Você tem a mesma oferta, então você gera um grande problema. No sistema, esses bombardeios e essa insegurança que vai gerar agora no CCG, né, que é essa cooperação dos países do Golfo, aqui das 6 monarquias do Golfo, elas não vão mais contar com essa proteção americana. Não, os Estados Unidos, na verdade, o grande problema é que ele perdeu a credibilidade no Oriente Médio. Ele não vai ter mais essa credibilidade que ele vai oferecer proteção militar para todo mundo. Então, qual que é o grande problema do sistema petrodólar aqui? É que todo esses dólares que são utilizados no sistema petrodólar do Oriente Médio, eles são reciclados na economia americana. Esses dólares, eles entram como investimento nos Estados Unidos. Acho que da outra vez a gente estava com o Nicolás falando da bolha de IA. O que está mantendo porque a bolha é uma pirâmide, né? Tem que ter mais dinheiro entrando que saindo. Esse mais dinheiro entrando na bolha de IA que está entrando é do Oriente Médio. É dinheiro de petróleo dessas monarquias, que esses caras, o monarca, né? Tem dinheiro para caramba. Tem dinheiro para caramba. Todo o dinheiro que entra lá, eles mandam para os Estados Unidos, tá nesses fundos, tá, né? Acho que tem um fundo lá se não me engano, da Arábia Saudita, que era do... Sim, é o fundo soberano que ele... Não, era um fundo privado lá do filho do soberano, que eles botaram não sei quantos bilhões lá, tudo a pedido do filho do Donald Trump e daquele outro cara que são os negociadores dos Estados Unidos, que é o Witkoff e o filho do Trump, que fica indo fazer essa negociação. Esses dois caras têm fundo. E nessas negociações eles pegam o privado para eles também, tem bilhões de dólares. Porque tem gente que acha que os Estados Unidos não tem corrupção, né? Quase não tem. Então, o grande problema aí que você vai gerar um grande desequilíbrio no mercado financeiro. Né? Envolve volume, se não me engano, chega até 220 trilhões de dólares de derivativos de petróleo no mundo. Então, inclusive quando atacaram aquela refinaria logo no início de Ras Tanura, né, na Arábia Saudita,
tinha gente da inteligência falando que não foi o Irã, que tinha americano interessado em bombardear aquilo para gerar um desequilíbrio no mercado de petróleo, para ganhar dinheiro com o derivativo. Então, assim, o derivativo, como diria o Warren Buffett, é uma arma de destruição em massa, como foi no subprime. Né? Então, se você gerar um desequilíbrio no mercado de petróleo, o problema não é o petróleo à vista, quem está vendo passar aí, que vai abastecer. O problema é o tamanho do mercado de derivativos que roda em cima disso. Cara. Né? E não só o mercado de derivativos. Vai desmoronar, então até a indústria de IA vai ser afetada. Vai. Porque se parar de sair dólar do Oriente Médio para o mercado americano, para o mercado de inteligência artificial, de investimento, Esquece. esse negócio corre sério risco de ser o gatilho dessa bolha, né? Sei. Tá todo mundo falando que tem a bolha, pode ser o gatilho, entendeu? Então aí, voltando ao que o Fernando falou, eu acho que vai ter tanta pressão econômica para não gerar uma catástrofe na economia mundial. E esses caras não estão preocupados com a catástrofe, estão preocupados em perder dinheiro, né? Claro. Então vai chegar um momento que vai ter muita gente aí que vai perder dinheiro, que tem poder nos Estados Unidos, e fala, cara, esse negócio chega. Nós vamos perder dinheiro, que vão dar um jeito que ou tirar ele do poder ou passar alguma coisa no Congresso. Eu sempre brinquei lá no início, falei assim, o presidente americano vai ter um impeachment, eu falei, cara, é mais fácil matar, né? Porque lá eles têm uma maneira de matar. Nunca tiveram impeachment, mas assassinatos teve um monte. Teve um monte. Cara, para aparecer um doido lá e ele tá mexendo com essa ala radical, né? Tá mexendo com essa ala dos fanáticos, né? Pois é. Que aquela, uma boa parte da base eleitoral dele, do MAGA lá, tá revoltadíssimo com ele, né? Que esse negócio deles estarem fazendo essa guerra por Israel, né? Eles falam, como assim, né? Make America Great Again, American First, e a gente está se envolvendo num negócio que não interessa para os Estados Unidos, interessa é óbvio que interessa, tá, para os Estados Unidos, mas por uma parte dos Estados Unidos. Né? O que o grande público da base eleitoral dele está vendo, e é uma base radicalizada, está vendo como uma grande catástrofe para eles, né? Ele parecia um cara doido desse aí, como sempre aparece nos Estados Unidos. Não deram um tiro na orelha dele na campanha. Era um maluco lá. O que mais tem nos Estados Unidos é maluco, né? Para continuar, né? Assim, hoje eu ainda vi. O petróleo ainda fechou na faixa dos 100, então parece um desastre controlado no momento. Mas eu não sei quanto tempo isso vai durar, porque o que eles estão contando, o que essa gente louca conta, é que vai acabar a munição do Irã. Pô, cara, eu não iria por aí, mas a aposta deles é essa, eles acham que vai acabar. No mercado financeiro, eu acho assim, tem um ditado que a gente fala no mercado financeiro, que o mercado financeiro tem uma habilidade de fingir que não está vendo as coisas por um bom tempo, né? Todo mundo achou que ia ter uma reação imediata, né, no segundo dia que ele atacou o mercado e tal, mas o mercado ele vai protelando porque um grande movimento desestabilizador, quem mais perde dinheiro é o cara que tem mais dinheiro, né? Porque ele está muito alavancado, já está tudo posicionado. Sim. Então pode estar havendo aí uma pressão para os Estados Unidos sair da guerra e aí não gerar essa catástrofe, estabiliza tudo de novo e ninguém perde dinheiro, então tudo bem. Ou chegar no limite, os caras falaram, cara, se o negócio não acabar agora, muita gente vai perder dinheiro, né? O que a gente vai fazer? Vai deixar o troço explodir? Cara, porque se virar um cataclismo econômico esse negócio aí, bicho, pelo menos do ponto de vista econômico, acho que o mundo inteiro vai sofrer muito. Eu lembro, a gente é da mesma geração, você lembra na época do choque do petróleo, todo mundo andava com um galão de gasolina no carro, os postos não abriam de domingo, lembra? Você lembra? Os postos não abriam de domingo, era complicado. Isso é da nossa geração. 1970. Você tá bem, né? Você tá bem, né? Olha aí, eu não ele pinta o cabelo. Pinta o cabelo. A diferença é que a gente não pinta o cabelo. Exato. É que nem aquela piada pinto de preto. Aqui a gente se diverte pra caramba. Pois é. Mas então, e esse estreito, como que a gente tá hoje? Tá reduzido a passagem lá, e essa ajuda que o Trump pediu para a Europa, por que isso daí agora? Meio cara de pau, ele pediu ajuda até para a China. Cara, na realidade, assim, você não precisa fechar, né? Só as pessoas têm medo de passar. O preço do seguro já subiu. Medo, né? Então, assim, mesmo continue passando, já está mais caro, porque o seguro ficou mais caro. Qual seguradora que vai se envolver com isso aí não vai cobrar um prêmio grande para segurar uma carga? Não precisa afundar todo mundo, se afundar dois... Quem vai ser o próximo, vai querer passar? Não vai. Então, a própria situação de medo, de ameaça, já fecha o negócio. É a mesma coisa, tá tendo um tiroteio aqui perto, você vai passar com a família? Não vai. A polícia tá garantindo. Pô, cara. Agora é o seguinte, o Irã, ele tá
tanto o Irã quanto Israel, tá? Eu acho que ele está numa situação existencial. Depois que eles mataram o Khamenei, o troço centralizou, e eles sabem que eles não podem capitular. Eles não têm alternativa, é existencial. E acho que eu falei lá no início, talvez, cara, o Estreito de Hormuz seja um gargalo que você consegue controlar e medir. Eu não sei se seria interessante tirar essa opção do Irã. Porque quando você fala na escalada que você pode, os seus próximos passos, né, que os estados especiais chamam de escada de escalada, se você tirar a opção do Estreito de Hormuz de Irã, qual vai ser a próxima opção dele? É atacar processamento e produção, cara. Ele está atacando a logística. Se amanhã acabar a guerra e abrir, beleza, tudo volta ao normal, não volta? Agora, se você tirar essa opção dele, que era uma opção que ele tem de pressão econômica, inclusive, militar e econômica, se ele não tem mais essa opção, se eu sou um iraniano, eu vou fazer o quê? Eu começo a bombardear a refinaria. Aí você vai ter um estreito na tua mão, mas é inútil, né? O americano vai ter o estreito na mão dele, mas é inútil. Aí ele vai atacar processamento e produção, cara. Aí para o mundo é muito pior, porque a guerra acaba, mas acabou as refinarias, vai ter que construir tudo de novo. Se acaba afetando realmente a produção de petróleo. Então, sei lá, acho que estrategicamente, se eu sou Estados Unidos, eu controlo, deixo essa opção ainda na mão dele e vou controlando. Se eu fechar essa opção dele, cara, a próxima é pior. Não, isso que você falou faz sentido, porque se você for ver mesmo, esse ataque que o Trump fez à ilha de Karg aí, ele só atingiu alvos militares, né? Ele evitou o terminal. Então acho que eles sabem bem, o raciocínio acho que é por aí mesmo. Olha, deixa uma opção, verdade, porque... Eles atacaram ele. Porque se ele atacasse a produção de petróleo do Irã, o Irã obviamente ia retalhar na produção de petróleo de todo mundo. Sabe por quê? Eu tenho que falar uma coisa para vocês. Aqui o mapa está mostrando, ele é meio impreciso desse ponto. O estreito é bem menor. O Hormuz é bem menor do que está aparecendo aqui no mapa. Você controla isso aqui com muita facilidade. Gente, acabei de receber uma notícia do Supremo Tribunal Federal, tá? Contribuam para o nosso trabalho, a gente precisa de financiamento, tá, gente? A gente precisa de pingos, contribuições, vamos fechar essas membresias aqui, vamos fechar essa meta, gente. A gente precisa muito do apoio de vocês, 3 mil visualizações, 10 e 10, eu preciso fechar essa live, gente. Vamos lá? Quem é que me apoia nesse trabalho, gente? Começamos bem o dia, puta audiência legal, vocês aqui acompanhando. Vamos lá, queridos e queridas, a gente precisa de todo o apoio de vocês. E tá sendo, apesar de eu não gostar de um dos participantes aí, uma aula importante aí para entender o que está acontecendo no Estreito de Hormuz. Então, assim, eu não sei se o Trump achava, aí eu quero até ouvir a opinião do Cobori, que é muito importante. Mas eu já ouvi gente falando aí, Cobori, que diz que ele fez esse ataque na sexta para sábado, achando o seguinte: o ataque vai ser fulminante, o Irã vai capitular, segunda-feira os mercados abrem tranquilos. Vai trocar na ilha, você está falando? Não, quando ele atacou geral no Irã, aquele sábado, quase 3 semanas atrás. Né? Mas não é o que você falou, não respeita a cultura dos outros, né? Se ele estudasse minimamente, ou escutasse quem estuda, que tem muita gente dos Estados Unidos, exatamente, a cultura do povo, saberia que isso não ia acontecer, cara. Você não vai decapitar o cara e o regime vai cair. Ou provar que aconteceu o inverso, que é o que aconteceu. Né? Na verdade, o Khamenei foi até inteligente, né? Tô com 80, parece que ele tá com câncer, né? Tô com 86 anos, ou seja... Ele escolheu ser mesmo que eu tivesse saudável, eu já tô próximo da morte. Tô com câncer. Tô oportunidade, cara. Se os caras me matar na religião xiita, é um martírio, eu vou me tornar um mártir aqui, vou acabar, a minha morte vai acabar unindo o povo. E foi o que ele fez, cara. Eu acho que ele escolheu voluntariamente o martírio. Eu penso assim, que ele escolheu voluntariamente. E você vê a estupidez do Trump, né? Porque você achar que você está tendo uma vitória aí contra um povo que olha vê o mundo dessa forma, né? Vê a vida dessa forma. Então, é uma estupidez muito grande. Mas agora está feito, né? Vamos ver como é que eles vão trabalhar isso. É uma civilização de milhares de anos. 2.500 anos. A gente lutou com Alexandre, né? Então, fizeram guerra contra os russos e foram 170 anos de guerra contra a Rússia. Né? Então, assim, deveria ter... Mas o Trump é um playboyzão, né? Ele não lê nada, um cara que não deve comprar biblioteca a metro na mansão dele aí, e agora tá feito, né? Assim... Eu vejo, gente, como uma tragédia muito grande dos Estados Unidos. O país já teve um Franklin Delano Roosevelt que olhava para o andar de baixo, olhava para os pobres, levantou os Estados Unidos, praticamente ficou do lado certo da Segunda Guerra Mundial, né? Ajudou a criar a classe média. E é um cara que depois do pós-guerra, é um cara que ele realmente tinha
Bom dia. E o Valdemar da Costa Neto falando que os Estados Unidos vão apoiar a direita interferindo na eleição. Pois é. Pois é. É isso aí, meus caros, minhas caras. Vamos lá para a gente poder seguir, queridos. A gente precisa do apoio de vocês, dos superchats. Vamos lá. Interesses de ter paz com os outros países. Exatamente. Infelizmente, com a morte dele veio o Truman que isso mudou, né? Então, Cobori, mas você vê, um país que teve um Roosevelt e agora chega num Trump, é a decadência, né? Não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Sabe? É como um time assim que teve um grande jogador de futebol e agora está fazendo jogo de várzea. É bem deprimente o que está acontecendo com a política dos Estados Unidos, porque, vamos ser sinceros, não dá para olhar um Trump na vida como estadista. Ele é... Mas, infelizmente, é um fenômeno mundial, né? Mundial. Você pega quase todos os líderes de todos os países estão com esse perfil, né? Macron, aquele da Alemanha lá, o Merz, você vê as bobagens que ele falou aqui no Brasil. O próprio Keir Starmer também. Exatamente, no Reino Unido. É uma geração de líderes péssimos. Né? A Europa perdeu o protagonismo mundial, então? Ela não apita muito nessa guerra ou em qualquer decisão? Ou ainda é importante? A Europa é vassala, né? A Europa, assim, depois do pós-guerra, a Europa e o Japão ficou sob o protetorado americano, né? Militar americano. Então, tem um livro que eu estou terminando de ler do professor José Luiz Fiore, lançou agora em 2024, chama Uma Teoria do Poder Global, né? É muito bom. Ele já tinha escrito outras coisas nesse sentido de geopolítica com, do ponto de vista econômico, a própria Maria da Conceição Tavares, né? Tem um livro dele, O Poder e Dinheiro, tem até uns capítulos que é do Beluso, que me tornei amigo do Beluso, graças a Deus, né? Palmeirense também, a gente janta uma vez por mês junto. Então, assim, você vê quem estuda, principalmente nessa obra dele, o poder, né? O que seria o poder global? O poder global, na realidade, é você ter o direito de transgredir a lei. É o que os Estados Unidos está fazendo. Né? Porque quem tem o poder realmente, ele não precisa seguir a lei. Ele cria as leis e as regras para os outros, né? E como ele é o detentor do poder, ele tem o direito de transgredir a lei. Né? Que é o que os Estados Unidos está fazendo. Ele está transgredindo todas as regras que ele criou no pós-guerra, né? com esses organismos multilaterais. Durante boa parte do tempo tentando pela diplomacia, ou pelo menos escondendo, né, o verdadeiro interesse, e agora com o Donald Trump, assim, deixando às claras qual realmente é o interesse deles. Como diria, nessa governança, né, deveria existir um caminho que se vê nessas literaturas de buscar o que eles chamam de uma governança global, né, porque o mundo é hobbesiano, né? O Thomas Hobbes lá com o Leviatã é assim... O homem é o lobo do homem, então no limite vai prevalecer a lei do mais forte. Você tem que ter um terceiro que intervenha, né, para regular essa relação, que na realidade é a função do Estado. Né? Então o Estado é aquele que detém o monopólio do uso da força, né, do uso da violência, para fazer cumprir esse equilíbrio, né, entre as partes. Senão iria prevalecer a lei do mais forte. Mas quando você olha globalmente, né, que a gente chama de governança global, como é que você vai ter um terceiro que regule uma relação desigual entre países? Era o objetivo do pós-guerra da criação dos organismos multilaterais. Né? Mas, de novo, citando o Stalin, né? Quando questionado lá do Vaticano, né? Que o Vaticano estava dando muitas opiniões lá nas questões, né? Entre os países, ele falou assim, quantas divisões tem o Papa? Né? Então, quantas divisões tem a ONU? Divisões militares, né? Não tem. Então, assim, quem vai fazer os Estados Unidos cumprir a lei? Pois é. Ninguém, por isso que ele nunca cumpriu. Ele invadiu o Iraque, a ONU era contra, ele fez tudo contra o organismo que ele criou para regular, só que ele criou para regular a relação dos outros, não a dele, entendeu? Então, o exercício do poder, segundo essa teoria, assim, o poder não é estoque, o poder é fluxo. Para você exercer o seu poder, você tem que estar sempre utilizando ele. Por isso que os Estados Unidos se mete em guerra o tempo todo. Até por uma certa lógica, para que adianta você ter esse poderio militar, 800 bases... É uma burocracia que começa a viver sozinha, que é o que ele fala do complexo militar, né? Sim, se você tem vida própria, né? E você não utiliza, para que você tem? Né? Então ele passa a ter uma vida própria, você tem que estar sempre exercendo. Então o poder é fluxo. Ele tem que ser exercido para ser validado, para ser ampliado e é a história, quando você olha os 500 anos, de todos os impérios. Né? O que derrubou todos os impérios foi o expansionismo militar. Luiz Henrique, obrigado, querido. Querendo mandar no mundo pela força. Grande detalhe que vocês não falam, como é que é? É que o capital sempre aperta o botão do fascismo. TUP, Bolsonaro, Meloni, Trump de novo. O capital
É um negócio sujo, né, meus queridos? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!